Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos de novo ao canal É Simples. Eu sou o Valdir e nós estamos falando sobre espiritualidade genuína e sobre a religiosidade. A diferença que tem entre uma religiosidade, a prática religiosa, e a verdadeira espiritualidade, aquilo que é o contato entre o nosso espírito e o espírito de Deus, que é o modo correto de se praticar uma espiritualidade genuína. E eu tenho falado já em italiano, no canal que eu tenho em italiano, chamado Semplice, tenho falado dessa diferença. Por quê? Porque o que a gente vê hoje no meio religioso, das instituições religiosas, é muita confusão, muita gente sem saber muito bem o que é que está certo, que está errado, e muita angústia, muita gente em dúvida do que realmente praticar, como se praticar essa religião, e sem fundamentalmente saber o que seja uma espiritualidade. Eles conhecem só a religiosidade, só a prática, e não sabem nem a diferença, muitas vezes não sabem nem por que estão praticando aquela religião, estão indo naquela igreja, estão fazendo todos aqueles ritos, né? Repetindo sempre aquelas coisas, cantando aquelas músicas, fazendo aquelas práticas dentro da igreja e não sabem muito bem por que é. Mas na maioria das vezes, o que motiva essas pessoas a fazer isso não é outra coisa senão o medo, né? O medo de castigo de Deus, o medo de ir para o inferno, o medo de não ser abençoado por Deus por algum motivo, por estar fazendo alguma coisa errada, enfim. E daí essas pessoas são motivadas a fazer essas práticas religiosas, frequentar uma igreja e mudam de uma igreja para outra, e chega lá, acha algum defeito, alguma coisa e passa para uma outra. E depois, no fim, muitos, né, já conheço, eu pessoalmente conheço muitos que se decepcionaram, acharam que a culpa é de Deus, porque eles procuraram Deus e não acharam, ou não ficaram satisfeitos, ou ainda tem aquele medo, ou ainda não conseguiram se libertar da incerteza do futuro, não conseguiram ainda tomar posse de uma vida eterna, coisa que é buscado, né, frequentemente dentro das religiões. E com isso se desiludiram, muitos viraram ateus, conheço muitos também que viraram ateus. E pior ainda, eu acredito que seja pior ainda, que tem muitos que ainda estão dentro dessas instituições, insistindo, tentando encontrar Deus, tentando ser agradável a Deus, tentando ter esse favor de Deus, tentando conquistar essa salvação, essas bênçãos, conquistar curas, prosperidades, todas essas coisas prometidas pela religião através de Deus. E mesmo que estão frustrados e ainda não têm certeza de nada, eles se viciaram na prática religiosa e continuam lá, fazendo esta prática, e essas pessoas se tornam pessoas rancorosas, pessoas soberbas, pessoas que se acham mais importantes do que outras, se acham mais santas. E é isso que é o maior problema, é o que eu encontro de maior problema dentro das instituições. E por que isso? Por que acontece isso? Por que tantos estão saindo das igrejas porque não conseguem alcançar aquilo que estão buscando, e tantos permanecem pensando que já alcançaram e por isso são melhores do que o outro e começam a agir de forma totalmente contrária ao evangelho, que é aquilo que salva? Por que isso? E é o que nós vamos tentar descobrir aí nesses dias. Por enquanto eu deixo para vocês um texto lá de Efésios 2:8 que diz assim: por graça sois salvos, mediante a fé, através da fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente gratuito de Deus. Não vem das obras práticas religiosas. Não vem dessas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém pense então que tem o direito de chegar diante de Deus e falar: olha, eu consegui através das práticas religiosas, dos meus esforços, da minha bondade natural, eu consegui, por isso eu posso entrar no céu. Então não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus, porque nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus para andar nas boas obras, sim, praticar as boas obras, mas as boas obras que Deus de antemão prepara para que nós andemos nelas. Claríssimo esse texto, né? Esse texto derruba toda a prática religiosa, porque o dom de Deus é gratuito.
a todos. Todos têm esse dom gratuitamente, sem nenhum esforço. E é realmente aí que mora o problema da religião, porque a religião não aceita e não vai aceitar jamais que qualquer pessoa, principalmente o que eles consideram pecadores, tenha um dom de Deus, principalmente uma salvação de vida eterna, sendo eles não merecedores. Porque o religioso, ele se acha merecedor. Ele cobra de Deus. Esse é o espírito da religião. É por isso que está essa desgraça completa. Porque na graça, que é gratuita e absolutamente imerecível, eles acrescentaram uma vírgula depois da graça e dizem: nós somos salvos por graça, porém você tem que fazer a tua parte. Essa é a desgraça que corrompeu o evangelho e acabou com tudo aquilo que se pode chamar de espiritualidade genuína. E se transformou simplesmente em uma barganha com Deus. E lhe cuspiram na cruz, porque a cruz aniquila todo o nosso pecado. A cruz risca toda a nossa culpa para todo ser humano, seja ele um ladrão, um assassino, um homossexual, um estuprador. E é esse o escândalo da graça, o escândalo do evangelho, que a religião nunca admitiu e nunca vai admitir. Você que frequenta uma igreja e pratica essa religião, você sabe disso. Não existe nada ali que você não tenha que fazer por merecer, ainda que seja subliminarmente, ainda que tenha uma aparência de graça. Não, Deus salva a gente de graça. Não, tem sempre uma vírgula que diz que você tem que fazer, você tem que orar, você tem que ler, você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que alcançar. E as pessoas passam anos tentando e nunca estão totalmente convencidas disso. Por quê? Porque esse é o anti-evangelho. O evangelho é uma boa notícia que diz que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo todo, não imputando as pessoas, não metendo em conta os pecados das pessoas. E é por isso que a salvação é um presente, é uma graça, é um presente imerecível. Ninguém merece, mas o homossexual tem, a prostituta tem, o ladrão tem, o assassino tem, todos têm. Só não tem porque a religião chega no meio e fala para eles que eles não merecem. Daí eles acreditam que não merecem e daí eles não obtêm. Assim como talvez você e tantas outras pessoas que vão nas igrejas e dali a pouco comete algum erro, alguma coisa, e já acha que você tem que fazer por merecer e pagar aquele erro para poder obter aquilo que Deus já te deu de graça, bastando você crer. Por graça sois salvos mediante a fé. O que é a fé? A fé, ela ultrapassa tudo aquilo que é visível e que é racional. A religião te fala assim: não, você errou, você pecou, você tem que pagar. Essa é a matemática humana, religiosa, demoníaca. A graça de Deus vem e fala: você errou, eu te perdoo. Você erra de novo, eu te perdoo. Assim como Jesus falou que tem que ser, quando o discípulo chegou para ele e falou: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se ele errar contra mim? 7 vezes? Jesus falou: não, 70 vezes 7, ou seja, uma infinidade por dia. Se Deus pediu para que o homem fizesse isso para o próximo, você imagina então se essa graça não é realmente um perdão infinito, imerecível e incondicional. Mas aí você pode pensar assim: Valdir, se você está falando então que Deus vai perdoar todas as vezes que a gente errar, todas as vezes que a gente pecar, então Ele vai perdoar, isso quer dizer que não vai acontecer nenhuma condenação, não vai ter inferno, não vai ter nenhum castigo, e as pessoas vão poder então fazer o que quer, roubar, matar, se prostituir, não vai existir nenhuma condenação para nada então? Bom, esse é um assunto então que fica para o próximo vídeo, porque senão fica muito longo, ok? No próximo vídeo então a gente vai falar, se Deus perdoa então todas as vezes que nós pecamos, então existe ou não existe uma condenação? Existe ou não existe o inferno? Existe ou não existe o castigo? Fique com a gente então para o próximo vídeo. Deus abençoe vocês com a graça e a paz. Até lá!